Segunda-feira, 20 de agosto de 2018, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil pela TV Câmara e pelos canais da Câmara na internet, no YouTube, no Facebook, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos discutir a vacinação no Brasil. Apesar da importância, os números mostram que a vacinação está sendo desconsiderada pelo brasileiro. Por que isso acontece? É falta de vacina? É falta de campanha sobre a vacina? Será que as doenças que são, causadas ali, que a vacina tenta evitar justamente, principalmente doenças infantis, são subestimadas pela população? Será que não metem mais medo? Nós queremos as suas opiniões, as suas dúvidas, suas perguntas, tudo que você quiser saber sobre vacinação, entre em contato com a gente, é por isso que o programa se chama Participação Popular. Você pode ligar de qualquer telefone fixo do Brasil, de graça, para 0800 619 619, repetindo, 0800 619 619. Você também pode mandar um e-mail, o nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br, é tudo junto, uma palavra só, não tem espaço, cedilha, tio, nada disso. participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você assiste televisão com celular na mão, como tanta gente faz, pode mandar pra gente uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número tem o DDD de Brasília, 61 99620 2573. Repetindo, 61 99620 2573. Você também pode deixar mensagens pra gente pelo Twitter, o nosso nome de usuário é @participaçãopop. Tudo junto também, né? Não tem cedilha, tio, espaço, @participaçãopop no Twitter. Você pode deixar sua mensagem na página da TV Câmara no Facebook, que também está transmitindo o programa ao vivo. E no YouTube nós temos um canal de bate-papo aberto programa e você também pode deixar sua mensagem ali para que a gente possa debater com os nossos convidados. Nós temos no estúdio do Participação Popular hoje a Ana Gorete Calume, que é do Ministério da Saúde, subcoordenadora do Programa Nacional de Imunização, né, Ana? Bem-vinda à participação, obrigado por ter atendido ao nosso convite. Eu que agradeço estar aqui discutindo um tema tão importante como vacinação. Pois é, importante para todo mundo, né? Mas parece que as pessoas não se tocaram ainda muito dessa importância, né? Atualmente isso não está tão em alta. E nós temos aqui também o Humberto Lucena Fonseca, que é médico, vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e, por acaso, secretário de Saúde do Distrito Federal, né, Humberto? Isso aí. Valeu, obrigado por ter atendido o nosso convite, por estar aqui no Participação Popular. E, bom, enfim, como eu disse, nós estamos esperando as suas perguntas, os seus comentários. Escreve aí pra gente, entra em contato, liga, que tudo que você mandar vai se juntar às opiniões de pessoas que estão passando pelo centro de Brasília e vão conversar com Vânia Alves. Vânia? E a primeira pessoa que parou aqui para conversar com a gente foi a Érica, que é estudante da área de saúde. Érica, o que você estuda? Eu faço técnica em enfermagem. Como é que você está vendo esse problema da vacinação, onde tem menos gente se vacinando as crianças do que deveria, Érica? Bom, acredito que como cidadão, como estudante, as pessoas vão esquecendo, não prestam muita atenção e esquecem que, assim como outras coisas evoluem, as doenças também evoluem. Então, esquecem de estar prestando atenção, de estar levando os filhos e até que a campanha não é só para as crianças hoje aglobou mais a população toda, né? Então... Mas por que você acha que as pessoas estão deixando de vacinar os filhos? Acho que não presta muita atenção, vai deixando de lado. E por outros motivos que acham mais que é coisa de governo, que é só campanha, então não é muito importante para eles, para a saúde e para a população em geral. Quando você era pequena, como é que você tomava suas vacinas? Você lembra? Se você ia no posto com a sua mãe, era na escola, como é que era? Eu lembro mais ou menos que era na escola, que geralmente ia aquelas campanhas. Eu tenho muita pouca lembrança, mas era na escola mesmo que eu tomava minhas vacinas. Obrigada, Érica. Eu também lembro, eles chegavam na escola e não tinha essa história de querer, de não querer. Vacinava todo mundo e acabou. Será que ainda é assim? Eu não sei mais. Como é que é, hein, Fabrício? Será que os nossos especialistas podem nos explicar um pouquinho? Eu espero que sim, Vânia. Eu também não lembro mais, para ser sincero, né?
enfim, é melhor a gente nem entrar nessa questão de tempo, né? Bom, mas antes de passarmos a resposta e também enquanto o nosso espectador prepara aí sua mensagem, sua pergunta, seu comentário para mandar para a gente, quero mandar um abração para o pessoal que mora em várias cidades do Brasil que estão fazendo aniversário nesse dia 20 de agosto, em Goiás, Catalão, em Alagoas, União dos Palmares, Barra de Santo Antônio, Palmeira dos Índios, São Paulo, Rincão, Tambaú, em São Bernardo do Campo, na Bahia, Ibiquera, no Paraná, Santo Antônio da Platina e Assis Chateaubriand, no Rio Grande do Sul, Sapucaia do Sul, no Ceará, Lavras da Mangabeira e em Tocantins, Muricilândia. A todos dessas cidades que estiverem acompanhando Participação Popular, um grande abraço muito especial e nós contamos com as suas mensagens, tá bom? Mandar um abração também muito especial para o nosso diretor, o Iruan Simões, que está enfrentando uma doencinha chata lá, mas está em recuperação. Iruan, força aí, bicho. E também aniversariantes desse dia 20 de agosto, a nossa colega Luciana Maris, que é da assessoria de imprensa da Câmara, o Guilherme Pastana, colega das artes, e o Pedro Melo de Aracaju, Sergipe. Um abração a todos. E vamos continuando o nosso bate-papo aqui do Participação Popular sobre vacinação. Vou começar com a Ana Gorete Calume do Ministério. Bom, Ana, essa pergunta que a Vânia trouxe aí, né, também de como é que está sendo feito isso hoje junto às crianças. Antes não tinha, como a Vânia falou, antigamente não tinha muita escolha, era chegar e fazer. Isso mudou de alguma forma? Bom, hoje nós temos um calendário nacional de vacinação que é igual ao dos países desenvolvidos, né? Nós temos 19 vacinas para criança e vacina para todas as faixas etárias, gestantes, adolescentes, idosos, né, que estão à disposição de toda a população brasileira nos mais de 36 mil postos de vacinação distribuídos em todo o país, né? E se você me permite, eu queria dizer que a Érica tem razão. De fato, uma das causas, porque são vários os motivos, porque hoje a vacinação no país está tendo essa redução, uma redução bastante perigosa, é mesmo a despreocupação não só das famílias, mas a despreocupação também dos nossos profissionais de saúde. Como a gente não tem a doença, como por exemplo, a gente não tem a polio há quase 30 anos no país, como a gente eliminou o sarampo no ano de 2016, tem muito profissional de saúde que nunca viu um caso de sarampo, não sabe o que é Koplik, né, que é uma manchinha que é patognomônica, ou seja, é diagnóstico de sarampo, e se despreocupa com isso, ou seja, deixa de orientar para as famílias da importância da vacinação, da importância dos reforços, e é por isso essa campanha que nós estamos fazendo agora, para retomar as nossas altas coberturas, para que o país possa, de fato, ficar livre dessas duas doenças. Tá certo, Ana, tá aí essa questão dos os próprios profissionais de saúde também com alguma responsabilidade nisso, né? Um ponto que eu espero que a gente possa até aprofundar ao longo do programa. Mas eu queria perguntar para o Humberto Lucena, na condição aí de ser vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, também secretário de Saúde, né, Humberto? Sobre um ponto que a Érica falou ali para a Vânia, lá no centro de Brasília, ali na rodoviária, que me chamou a atenção. A questão é assim, as pessoas acham que isso é só campanha de governo. Coisa. O descrédito da população em relação a governo talvez seja também uma causa, na sua opinião? Olha, eu avalio que vacinação é um dos pontos em que a população mais percebe a presença do SUS. O Sistema Único de Saúde, hoje, ele é exclusivamente, ele é a única forma de acesso de saúde de mais de 50% da nossa população, mas na vacinação chega perto de 100%. Todo mundo usa o sistema de vacinação. Eu acredito que nós precisamos de campanha, sim, mas acredito, mais do que isso, que talvez essa redução de cobertura que a gente vê hoje venha do próprio sucesso do nosso Programa Nacional de Imunização. Como passamos aí muitos anos com campanhas fortes, com níveis altos de vacinação, efetivamente, como a Ana Gorete falou, nós temos uma população que não viu essas doenças, não sabe da gravidade dessas doenças. Às vezes a gente ouve falar de sarampo, e lembra das manchinhas, mas não sabe que sarampo pode causar uma síndrome respiratória gravíssima e pode levar à morte. Você acha que existe essas doenças, principalmente, são consideradas doenças de infância e por isso são subestimadas? Será que as pessoas sabem o que é a difteria, coqueluche, tétano, tuberculose? Pois é, muitas dessas doenças hoje são raras, mas são doenças que podem ser graves. Sarampo pode ser uma doença muito grave. Poliomielite é uma doença gravíssima que deixa sequelas para a vida inteira, embora o nosso último caso no DF tenha sido 87,
no Brasil 89, nós não podemos permitir a reemergência dessas doenças. E eu acredito que, mais do que qualquer coisa, a gente tem que investir em atenção primária, porque embora seja uma ação de vigilância em saúde, ou seja, uma ação preventiva para evitar que essas doenças venham, quem aplica essas doses, quem informa a população, quem traz esse conhecimento para a população é a atenção primária, é a saúde da família, e o investimento nisso, né, sair desse modelo hospitalocêntrico e investir mesmo em atenção primária pode ser uma solução. Preventiva, né? É claro, né? Na verdade, a atenção primária funciona preventivamente e também de forma assistencial, mas nesse aspecto preventivo da vacinação ela é absolutamente essencial. Então, todas as unidades básicas de saúde deveriam fazer vacinação. Nem todas fazem, né? Existem postos volantes, existem questões relacionadas à apresentação das doses. Nós temos na vacinação uma ação conjunta de vários níveis federativos, então o Ministério faz muitas campanhas, o Ministério compra as vacinas e distribui, mas são os municípios que efetivamente aplicam essas doses, né? São os municípios que levam até a população essa imunização. Então precisamos sim de todos os níveis federativos funcionando e precisamos da consciência da população. Nós chegamos a ver que quando temos um surto, né, quando temos um número de casos de determinadas doenças, a procura aumenta. Nós tivemos isso, por exemplo, esse ano em relação à gripe. No Distrito Federal, ano passado, não teve nenhum caso de gripe por influenza H1N1. Então, a procura da população foi baixa. Como nesse ano nós já começamos o ano com um caso de morte por H1N1, nós chegamos a 97% de cobertura da vacinação esse ano. Então, a população fica assustada e aí procura o posto. E aí você gera filas enormes nos postos. Muitas vezes a vacina acaba naquele dia e tem que voltar no dia seguinte. O importante temos que ter a consciência como cidadãos, como população, de que a vacina é importante, independentemente de naquele ano ter caso ou não. Se a gente tem vacina, nós temos a forma mais eficaz de proteção dessas 19 doenças que são imunopreveníveis. Eu só queria complementar, para lembrar que, de fato, o secretário tem toda a razão. O sarampo é uma doença gravíssima. É a doença que mais mata, das doenças preveníveis por vacinação, é aquela que mais mata. E é altamente contagiosa. Para aquelas pessoas que não são vacinadas, se entrar em contato com sarampo, é quase 100% a chance dessa pessoa pegar sarampo. É verdade que ela é menos perigosa para a criança do que para o adulto? Não, ela é perigosa para todo mundo. Tá? Que isso é uma das coisas que a gente ela ouve. é muito perigosa para o adulto, mas ela é muito perigosa para a criança também, porque tem um ciclo vicioso, porque o sarampo leva à desnutrição, a desnutrição piora o sarampo. Agora, eu queria chamar a atenção daquilo que o secretário falou, uma coisa muito importante. Uma das outras queixas, porque são vários os motivos que a gente está vendo esse descenso na vacinação, é a questão de que reclamam, principalmente as mulheres que trabalham, dos horários de funcionamento dos postos. Mulheres e homens, que são eles que levam os filhos para vacinar, que o posto funciona para vacinação em horários comerciais. E o DF tem uma particularidade muito importante. Aqui no DF você tem vários postos que abrem durante o sábado e que têm horário estendido para facilitar o acesso da população. Nós temos que fazer isso e isso é uma questão fundamental. É propiciar o acesso para aquela mulher e aquele homem trabalhador que não tem tempo, ou seja, tem que trabalhar o dia inteiro, não tem espaço para levar seus filhos Mas ainda tem um problema da distribuição de senhas, né, que é limitada por dia. Antes da gente continuar nesse assunto, principalmente nessa questão da atenção primária, Humberto, que você tocou, vamos de novo ao centro de Brasília com a Vânia Alves. Diga lá, Vânia. Pois é, o secretário falou da importância da conscientização dos pais. Eu estou aqui com o Francisco, que é um pai consciente e que estava me falando aqui, ele tem o Bernardo, de 5 anos, que tomou a vacina no sábado. Você e a mãe do Bernardo trabalham. Vocês poderiam levar a criança no horário normal dos postos de saúde de segunda? Não, de segunda a sexta não. Ficaria impossibilitado. Esses dias, as campanhas de vacinação no fim de semana são importantes? Extremamente importantes para permitir que os pais levem, como foi o nosso caso, no final de semana, né, no sábado. E você acha importante, por que você acha importante vacinar o seu filho? Olha, eu acho que a vacina, primeiramente, é um ato de amor à criança, né? Prevenir doenças como o sarampo, que podem matar, podem levar a ter sequelas. Eu acho que é extremamente importante a vacinação. Agora, Francisco, você ouve falar, você conhece pessoas que não vacinam seus filhos, que são contra vacinar? Olha, eu não conheço diretamente, mas nas redes sociais, recentemente, a gente vê crescer esse movimento de contra a vacinação, né? De pais achando que não devem vacinar os filhos, relatando efeitos adversos, mas
Eu acho que o benefício é muito maior do que eventual efeito temporário, né, que a criança possa ter. O benefício é para o resto da vida. Agora, o Bernardo, nos seus 5 aninhos, o que ele acha de vacina? Olha, ele sofre. Não sei quem sofre mais, né? São os pais ou ele com a picadinha, mas é para o futuro dele. Obrigada, Francisco. É com vocês. Valeu, Vânia. Obrigado. O Francisco trouxe aí um ponto interessante também sobre essa questão das redes sociais, que eu espero que a gente possa debater a fundo aqui, porque tem uma boataria danada que acontece também, né? Quer dizer, não vamos ser preconceituosos. É boato mesmo? Tem algum fundamento essa discussão, estudo, Humberto? Olha, não é boato, não. Isso é um movimento que tem se fortalecido, né? Começou ali na Europa, está chegando aqui no Brasil, e só que isso é um desserviço à população. As vacinas, elas trazem um benefício muito maior do que o pequeníssimo risco que ela tem de reação adversa, de determinadas doenças. A maioria das vacinas não tem o patógeno, não tem o micro-organismo vivo ali dentro, né? As que tem, normalmente, eles são patógenos desativados ou inativados, então muitas vezes a reação é simplesmente ao meio utilizado para fazer a vacina, mas de qualquer forma, em qualquer vacina, a gente tem uma pesquisa muito ampla que normalmente demora décadas de testagem, então o benefício para a saúde da pessoa em não ter aquela doença é muito maior do que o eventual risco de reação adversa ou de pegar a doença de qualquer vacina. Isso é muito importante. Então esses movimentos eles têm que parar, porque geram risco para as pessoas. Então, quem diz que a vacinação é ruim, não está baseado em literatura científica, não está baseado em pesquisa, não está baseado em fatos que nós conhecemos. E é perigoso que nós deixemos de vacinar nossas crianças. Uma vez eu me lembro que eu tive uma conversa com um médico, né, um profissional de saúde de alta qualificação, né, que chamou catapora de cataporinha. Isso é um absurdo. Essa doença, a maioria dos casos não evolui de forma grave, mas inclusive catapora pode ter formas pulmonares, pode matar. Então, quando a gente coloca uma vacina dessa no Programa Nacional de Imunização, isso é feito de forma bastante criteriosa. O Ministério testa muito bem, compra as vacinas, o controle de qualidade é muito grande. Então, é importante que a população entenda que todas as vacinas são benéficas. Todas as vacinas. E as eventuais reações adversas e eventuais situações em que o risco é maior, essas situações são avisadas pelo poder público. São poucas situações, algumas alergias, alergia a ovo em algumas vacinas, né, a repetição de algumas vacinas ou uma vacina próxima da outra, tudo isso é avisado, então nós tomamos os devidos cuidados. Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência e não nos deixemos impressionar por esses movimentos que têm acontecido e que têm por objetivo tirar a credibilidade da vacina. Nós temos o melhor programa de imunização do mundo, precisamos fortalecê-lo e aumentar as coberturas. Agora, Ana, vocês têm conhecimento de especialistas em saúde ou cientistas, ou pelo menos que se apresentam como cientistas, assim, grupos, pelo menos, que são contra a vacina? Assim, existe uma visão assim no total de especialistas de saúde ou de gente que é citada, principalmente nas reportagens, qual é o tamanho do grupo que é contrário à vacina, que apresenta argumentos para isso? Porque talvez haja uma superexposição proporcionalmente desse grupo em relação aos benefícios, né? Aos defensores e aos próprios benefícios das vacinas, não? Sim, eu particularmente não conheço nenhum grande especialista na área de imunização que seja contrário às vacinas. Tem algum argumento? Tem algum argumento. A gente tem um caso muito célebre que foi a questão da própria tríplice viral de um pesquisador, aí há uns 15, 20 anos atrás, um pesquisador britânico que fez um artigo relacionando o uso da vacina tríplice viral com a questão do autismo. E ele foi absolutamente desmascarado, se viu que ele tinha um trabalho junto com outro laboratório que era contrário ao laboratório produtor, inclusive esse médico, o artigo foi retirado. Uma rivalidade comercial. Exatamente, por trás, né? E esse artigo, e esse médico perdeu o seu direito de exercer a medicina. Uma questão extremamente... E esse lado não é divulgado, Não né? é divulgado, mas o impacto que teve esse artigo absolutamente fraudulento foi a queda brutal das coberturas vacinais
lá no Reino Unido, com aumento muito grande de casos de sarampo. Irresponsável. Irresponsável. Por isso que eu aconselho que as pessoas, quando veem essas notícias falsas, equivocadas, sem nenhum tipo de cunho científico, sem evidência científica, que vão nas fontes confiáveis. O Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do DF, nós temos uma página onde você tem todos os artigos científicos relacionados a cada uma das vacinas. Porque, assim como o secretário falou, toda vacina que a gente coloca dentro do calendário nacional de imunização, ela passa por uma série de testes, ela tem todo um controle de qualidade feito pela nossa Anvisa, né? Agência de Vigilância Sanitária, seus lotes são testados pelo INCQS, são vacinas absolutamente seguras, mas como qualquer medicamento, elas podem trazer alguns eventos que são, na sua grande maioria, eventos leves, reações locais, dor, vermelhidão no local, um pequeno edema, mas a segurança que essas vacinas transmitem, né, às famílias e principalmente a segurança para a pessoa de que ela não vai adoecer e que ela não vai correr risco de morrer, sabe, os benefícios são muito maiores. Existe um problema que a gente até tem que admitir que é da imprensa, que parecem 2.000 estudos falando bem das vacinas, na hora que aparece um falando mal, esse é o que ganha destaque, né? Isso é a coisa cruel do jornalismo. Só uma observação em relação à mídia, eu gostaria de registrar que nós estamos tendo um apoio absolutamente fantástico da mídia brasileira. Tá? A quantidade de matérias que saem nos grandes canais de televisão, nos jornais, falando sobre a importância da vacinação, chamando a população para se vacinar, a mídia tem dado um grande apoio para a gente. Que ótimo, né? Tomara que continue. Bom, nós estamos aqui nessa edição do Participação Popular, a participação bastante especial da Glória Teixeira, que é epidemiologista da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né, que reúne médicos sanitaristas pelo Skype. Glória, está ouvindo bem a gente aí? Estou sim, ouvindo muito bem. Bem-vindo à Participação Popular, obrigado por ter aceito o nosso convite, Glória. E a gente está aqui discutindo exatamente assim, quais seriam as principais causas da queda da vacinação, né, dos números, pelo menos, sobre a vacinação no Brasil, especialmente a vacinação infantil nos últimos 2, 3 anos, que tem mostrado uma queda mais acentuada. Estamos discutindo aqui o efeito das fake news, né, dos falsos estudos, dos boatos e tudo disso. Já discutimos a questão do horário, a gente já passou aqui pela questão do horário dos postos de saúde para fazer a vacinação. Na sua visão como especialista no assunto e da Abrasco também, o que estaria por trás dessa queda? Assim, por que ela acontece? Olha, eu concordo com os entrevistados anteriores, tanto a do Ministério da Saúde, Goretti, né, como o nosso secretário. Não é uma única causa, são várias as causas. Eu acho que a questão dos horários das unidades de saúde tem sido fundamental, porque lembrar que hoje as mães trabalham em tempo integral e elas não podem levar no dia a dia as crianças aos postos de vacinação. Então, eu defendo que as salas de vacinação e mesmo postos volantes estejam disponíveis para a população, não só no sábado. Muitas das nossas mulheres e homens trabalham também durante o sábado. Então, precisam de um domingo para poder levar as crianças. As crianças só têm acesso se os pais levarem. Então, esse é um problema e que isso nós precisamos fazer um fortalecimento do Sistema Único de Saúde. E não, porque isso é uma questão sistêmica, capilar, né, em todos os municípios. Como disse nosso secretário, quem vacina é o município. São as equipes municipais de saúde, é a estratégia de saúde da família, é a atenção básica à saúde que é responsável. Agora, temos que tentar, né, de todas as formas, lutar para o fortalecimento do SUS e para ampliar os horários das salas de vacinação e mesmo colocando postos extras, não só nos dias de campanha, mas também na rotina dos serviços de saúde. Essa é uma questão que nós entendemos ser fundamental. A outra questão que é, felizmente, a sociedade brasileira não convive mais com uma série de doenças transmissíveis.
né? O sarampo que está voltando já causou 6 óbitos, dos quais 5 em criancinhas menores de 1 ano de idade. Isso agora em 2018, né, Glória? Agora, esses dias. São 5 óbitos que poderiam terem sido evitados. Né? Então, o que é que o Ministério da Saúde está preconizando? Vamos vacinar as crianças menores de 1 ano mais cedo, com 6 meses. Por que nós não vacinamos tão cedo? Porque a criancinha ela já tem o anticorpo materno, e o anticorpo materno impede que o vírus vacinal faça uma boa imunidade. Mas numa situação epidêmica como nós estamos vivendo, né, principalmente no Amazonas, no estado do Acre, agora chegaram alguns poucos casos no Nordeste, mas já tem em São Paulo, já tem no Rio de Janeiro, nós vamos ter que vacinar nossas crianças mais precocemente, mas depois nós vamos ter que revaciná-las quando elas fizerem 1 ano e depois dar o reforço. Então nós precisamos ampliar para evitar essa doença que é muito grave. Como disse a nossa colega aí do Ministério da Saúde, sarampo não é uma doença qualquer, não é uma virose comum da infância, é uma doença que é grave, que traz desnutrição, muitas vezes prejudica 6, 7 meses de vida de uma criança ou mesmo de um adulto. Sarampo em adulto é debilitante, então é necessário mesmo que nós mantenhamos as coberturas bem elevadas, que isso foi uma conquista da sociedade brasileira, principalmente nos últimos 30 anos do SUS. Nós temos que manter e aprimorar. Se antes, né, do SUS nós vacinávamos, eram 4, 5 imunógenos, hoje nós vacinamos contra 11 diferentes patógenos, com várias doses. Nós hoje não vacinamos só crianças, nós vacinamos adultos, idosos. Então, e isso tem dado impacto. Não é à toa que hoje nós vemos mais, em muitos períodos, nós nos preocupamos mais com as doenças não transmissíveis, porque nossa população envelheceu e a redução das doenças imunopreveníveis deu espaço para que o nosso sistema de saúde cuidasse também das doenças não transmissíveis, como é o caso do infarto agudo do miocárdio, né? Das neurites, das dificuldades, né? Acidente vascular cerebral e várias outras doenças não transmissíveis. E isso são leitos, quer dizer, se nós vamos ocupar os leitos com sarampo, com difteria, que o povo chama de croup, eu chamava de croup, que já deve até ter esquecido do croup, né? É porque dá uma... fecha, né, a passagem do ar e a pessoa acometida, ela morre asfixiada, chamava croup, né, o nome popular. Coqueluche, às vezes uma criança passar 6 meses tendo acesso de tosse, impedida de ir à escola. Então, não são viroses comuns de infância. É doencinha de criança, né? Graves e que precisam manter as coberturas vacinais elevadas para evitar. Tem um gráfico, né, que foi publicado agora na revista de Ciência e Saúde Coletiva, que é quem duvidar da eficácia de vacina, da efetividade, basta olhar aquele gráfico, como era antes de 1990 e como nós estamos hoje com a redução. É uma linha de decréscimo que é uma das coisas mais lindas. O nosso Programa Nacional de Imunizações, que atua em todos os espaços do território brasileiro, em todos os municípios, ele ganhou prêmios mundiais como um dos melhores do mundo, se não o melhor. A sociedade brasileira não vai permitir um retrocesso deste tamanho. Glória, eu tenho certeza disso. Glória, que não vamos permitir. Nós vamos fortalecer o nosso SUS, nós vamos continuar lutando para que haja cada vez mais redução da mortalidade infantil e não um retrocesso que nós estamos vendo nesse último ano, nesses últimos 2 anos. Glória, super obrigada pelas suas palavras. Eu acho que isso mostra
de fato, a importância que essa questão da política de vacinação deve ter no país, mostrando que vacinar não é uma responsabilidade só do setor saúde, vacinar deve ser uma responsabilidade de toda a sociedade brasileira. Nós procuramos nessa campanha voltar às parcerias antigas que nos permitiu, na década de 90, num dia único que era vacinar contra a poliomielite, a gente conseguir vacinar 18 milhões de crianças menores de 5 anos. Se a gente pegar os resultados da campanha hoje, né, com toda essa mobilização que está acontecendo no país, com um trabalho maravilhoso dos nossos vacinadores, são mais de 80 mil vacinadores em todo o país, eles são os verdadeiros heróis que estão lá nos rincões mais difíceis, vacinando, chamando a população. A nossa cobertura hoje pela manhã estava em torno de 50%. A gente esperava... Até sexta estava 16%, não era? Isso, mas a gente estava esperando que ao final do dia D a gente já conseguisse aí uma cobertura em torno de 60% a 65%. O resultado é ainda pouco satisfatório. A gente espera, a gente já tem alguns estados, como Rondônia, Amapá, né, Ceará, que estão com coberturas maiores, em torno de 60%, acima de 60%. Mas a gente espera que essa mobilização ela continue cada vez maior para que a gente chegue no dia 31, de fato, alcançando as coberturas de 95%, tanto para a vacina de poliomielite quanto para a vacina tríplice viral. Eu queria também, comentando a observação, eu acho que o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde faz sim diferença. Nós temos um problema. Podemos discutir as causas desse problema, mas ele está posto. Nós temos, por exemplo, para a BCG, que é uma vacina em dose única que é aplicada na primeira semana de vida. Tem o problema da quantidade do somente frasco, né? 44% dos municípios do Brasil conseguiram atingir os 90% de cobertura, que é a cobertura preconizada. Então nós temos um problema, as coberturas estão caindo. E eu acho que mexer no horário de funcionamento das unidades básicas faz sentido. Nós temos, aqui no Distrito Federal, considerando a carga horária dos profissionais, nós conseguimos, nas unidades básicas maiores, ampliar o horário de funcionamento para 7 da manhã às 19 horas, e essas unidades também funcionam aos sábados, de 7 a meio-dia, e durante todo o período em que funcionam, tem vacinação. No caso da BCG, essa vacina é em alguns dias da semana, não é? Não, ela pode ser feita em qualquer momento. O problema é que nós temos alguns postos volantes. Então nós temos postos de vacinação, unidades básicas que têm salas de vacinação fixas, e algumas são volantes durante alguns dias da semana, 3 dias por semana, 1 dia por semana, a depender de qual é a população abrangida. Por quê? Nós temos, primeiro, há limitações de recursos para completar todas as equipes, mas também há indicações de apresentações de vacina. Então, por exemplo, se nós temos uma ampola que tem 10 doses e aquela população só vai ter naquela semana uma previsão de 1 ou 2 vacinas, as outras se perdem. E produção de vacina é um problema, vacina é cara de produzir. Normalmente nós produzimos nossa própria vacina, mas nós também importamos partes das vacinas. Então, tudo isso é uma política que tem a ver com o recurso limitado que o SUS tem, né? A enorme demanda por saúde pública e o recurso limitado. Então, nós ampliamos o nosso número de salas de vacina, de 104 para 134, isso é importante. Ampliamos em 44 unidades, nós já temos a vacinação nos sábados, e eu acho que isso é uma medida importante. Agora, isso é no Distrito Federal. Isso é no Distrito Federal. A realidade nacional é parecida? Nós, junto com o Ministério da Saúde, nós fizemos um grupo para analisar, diagnosticar e traçar uma estratégia para melhorar essas coberturas. Isso foi feito no mês passado. Pelo CONAS? Pelo CONAS, exatamente. Uhum. E nós fizemos essa reunião, e os estados estão mandando seus planos agora para nós construirmos um plano nacional para melhorar, para voltar a termos coberturas altas. Depende sim de campanhas, depende de conscientização, depende de uma boa distribuição das vacinas. Muitas vezes a população reclama, olha, eu cheguei na unidade básica de saúde e não tinha a vacina. Isso pode acontecer porque a forma de armazenar a vacina também é complicada, né? A gente tem que manter em geladeiras especiais, numa temperatura específica. Então, muitas vezes, se tiver uma demanda muito grande naquele dia, naquela unidade básica, pode ser que acabe, mas a distribuição vem, nós não estamos desabastecidos. Eu acho que em lugar nenhum do país de vacinação, o Ministério tem comprado as vacinas, tem distribuído. Então, se algum dia, por acaso, a vacina acabar naquele local, no dia seguinte, certamente, a vacina estará disponível. A importância da vacinação tem que ser o tempo inteiro repetida para a população. Vamos vacinar, nós temos as vacinas, vamos levar as crianças, vamos levar os adultos nos seus esquemas vacinais, vamos levar os idosos, porque isso previne, isso evita doença, isso evita a morte. Glória, seus comentários finais aí a respeito. Olha, eu quero concordar com o nosso secretário aí, Humberto, e falar mais uma coisa.
é que o Brasil precisa ser autossuficiente em imunobiológicos. Então, os recursos, né, que hoje são tão escassos, mas que nós temos que ter um plano estável para... Hoje o Brasil produz 70% das vacinas que aplica, mas ainda 30% ainda importa. E o Brasil tem capacidade técnico-científica para produzir 100% das suas necessidades. Então, é necessário que o Congresso e que a sociedade lute para que nós possamos ficar autônomos na área de imunobiológicos. É uma luta que vem há muitas décadas também, nós já avançamos muito, mas tivemos alguns retrocessos com o fechamento de alguns laboratórios públicos, né, por falta de recursos. Então, nós temos outra luta. E, se possível, ainda gostaria de dizer a toda a população que vá até os postos de vacinação, lembrando que essa é uma primeira estratégia, essa campanha que o Ministério da Saúde está fazendo. Outras estratégias deverão ser desenvolvidas e implementadas para que nós consigamos aumentar as coberturas e que não tenhamos o recrudescimento de doenças que já foram eliminadas, controladas daqui do nosso país. Tá certo, Glória, você que é professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, né? Eu tenho informação aqui, e epidemiologista da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Obrigado por ter estado com a gente aqui nessa edição do Participação Popular, Glória. Eu que agradeço, né? A nossa Abrasco está aí lado a lado, né? Em defesa do SUS e do Programa Nacional de Imunizações. Maravilha, brigadão, Glória. Eu queria aproveitar essa deixa que a Glória falou também, da questão dos recursos financeiros, para lembrar que o orçamento do Programa Nacional de Imunização do Ministério é o segundo maior orçamento que nós temos, tá? De saúde? De saúde. Só perdemos para a Secretaria de Atenção à Saúde, que tem toda a parte que gerencia a parte hospitalar, a parte ambulatorial, né, de procedimentos de alto risco. E só para vocês terem uma ideia, esse ano, né, para 2018, nosso orçamento foi de 4 bi e 200 milhões de reais para a compra de 300 milhões de imunobiológicos que nós distribuímos para todo o país. A questão... é suficiente? Deveria ser, mais do que suficiente, porque isso diz respeito apenas à compra de imunobiológicos. Porque, como o secretário falou, toda a parte operativa do programa, o pagamento de recursos humanos, a operacionalização da vacinação é feito com a parceria imprescindível das secretarias estaduais e municipais de saúde. Agora, eu queria chamar a atenção que essa questão, às vezes, de falta de algum imunobiológico, de alguma vacina, não é uma questão por falta de recurso. O que acontece é o seguinte, com a grande utilização de imunobiológicos hoje no mundo, aonde os países africanos que antigamente não tinham recursos para a compra de vacinas, que hoje tem sido ajudado, né, pelos grandes países, pelo Gavi, que é uma organização que doa a vacina para a África, a utilização de imunobiológicos cresceu muito. E os grandes laboratórios, eles não têm capacidade de produção? Uma planta de produção, inclusive os nossos. Por exemplo, a tríplice viral, que é produzida por Biomanguinhos, esse ano nós tivemos que comprar parte das vacinas via Organização Pan-Americana de Saúde, porque Biomanguinhos não deu conta, porque ano passado é o mesmo parque que fabrica a vacina de febre amarela. Então, pode Ficou pensar... sobrecarregado sobrecarregada. Com a vacina da Então, febre amarela. entender que essa questão da disponibilidade de vacina é um problema mundial, que muitos países, inclusive países desenvolvidos, estão encontrando. Então... Não é uma questão só brasileira, né? Vamos de novo ao centro de Brasília, que a Vânia Alves tem mais alguém para falar aí. Daqui a pouco nós temos algumas perguntas que estão chegando para a gente, Vânia. Diga lá. Então, eu queria dar, inclusive, o meu depoimento pessoal. Eu sou da geração que tem pânico, morria de medo de Krupp. Para falar a verdade, eu nem sabia direito o que era isso, mas alguém falava de Krupp e a gente ficava apavorada, era a doença que mais botava medo na gente. Graças a Deus eu nunca vi ninguém com isso. E eu tô aqui do lado da Odete, que ela fala que ela é louca, a coisa que ela mais pensa, que ela mais se preocupa é em batizar os filhos. Ela tem, em vacinar os filhos. Ah, tá.
Ela tem 2 filhos, ela tem a Larissa de 7 anos e o Thiago, que está ali atrás, de 11 anos. Por que você tem essa preocupação em vacinar seus filhos, Odete? Eu creio assim, que é uma maneira de estar, como que eu digo, cuidando, né, da saúde dele, né, deles, porque a vacina é muito importante, não dá para ficar sem vacinar, não. Eu sou muito preocupada, toda vez que tem vacina eu já fico atenta para levar eles. Eu nunca falei que a vacina, porque eu acho que previne, né, previne de algo mais grave, né, no futuro. Então tem que vacinar. Vacinação é muito importante, a gente precisa vacinar as crianças. Então, agora, a campanha de vacinação já tem 20 dias e atingiu só 50% do público que se esperava atingir. Por que você acha que é tão difícil hoje em dia para as pessoas? Por que as pessoas estão deixando de levar os filhos para vacinar? Eu não sei, né, o que está acontecendo, mas o que eu sei que mesmo que a correria do dia a dia, com o trabalho, com tudo, os filhos têm que ser na nossa vida prioridade. E a vacina é prioridade, tem que ser vacinado. A criança não pode ficar sem vacinar, assim, esse é meu ponto de vista, né? A criança tem que ser vacinada, é pro bem dela, protege, evita do sarampo. Os meus até hoje nunca deu nada dessas doencinhas que dá nas crianças aí, né? Mas sempre tomaram a vacina certinho, né? Essa é a minha opinião. Larissa, o que você acha de tomar vacina? Legal, importante para nossa saúde, importante para a gente não morrer. Muito obrigada. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Vânia. Obrigado por ter trazido aí essa opinião da Odete, uma mãe dedicada, né? Que falou aí das doencinhas que a gente tá vendo aqui, que não tem nada de doencinha, é doenção mesmo brabo. Algumas perguntas chegaram pra gente, uns comentários, na verdade, aqui do João Carlos de Taguatinga, aqui do Distrito Federal, que fala: eu creio que o baixo índice de vacinação se dá porque as pessoas hoje em dia estão mais ligadas em redes sociais e deixando de lado os meios de comunicação como rádio e TV. O governo deve investir mais em outros meios de comunicação que chamem mais a atenção da população. Eu gosto de discutir aqui sobre a questão das campanhas de vacinação, né? Que a gente realmente, eu não lembro de ter visto grandes coisas. Está tendo campanha de vacinação mesmo? Se existe recurso para campanha? Existe. Nós estamos agora num momento de campanha. Nós temos ainda duas semanas de campanha de vacinação para poliomielite e para tríplice viral, que inclui o sarampo. Mas é importante que se diga que essa vacinação está disponível a qualquer momento, durante todo o ano. No momento da campanha, nós fazemos um esforço maior para conseguir atingir os níveis de vacinação, mas durante todo o ano nós temos a vacinação. Outra coisa importante, saúde da família é feita de forma territorializada. Significa que cada pessoa tem a sua equipe de saúde da família que está naquela unidade básica específica. Para a vacinação isso não existe. Nós não perdemos a oportunidade de vacinar. Então qualquer pessoa que procurar qualquer unidade básica de saúde, ainda que não seja a sua, procurando vacinação, será vacinada naquele momento, e isso é muito importante. Agora sim, Humberto, a Ana explicou bem assim que não falta recurso para compra de vacinas, né? Isso aí está garantido, bem coberto pelo orçamento. Agora, em várias outras ações do governo, a gente tem visto cortes, uma situação de crise financeira, e no caso de saúde da família, isso tá bem coberto? Existe recurso para essa saúde preventiva, que você mesmo mencionou antes como muito importante para esses casos? O SUS é subfinanciado, sem nenhuma dúvida. Isso nós sabemos que deveríamos ter aí no mínimo 8% do nosso PIB gasto com saúde pública. Nós temos aí perto de 4%, né, menos da metade do que deveria ser. E é evidente que a atenção primária, a saúde da família também sofre com isso. Nós temos um repasse de recurso do Ministério que é insuficiente e nós temos uma demanda cada vez maior. Aqui no DF a gente fez um esforço muito grande para ampliar a cobertura de saúde da família, conseguimos de 28% para 70%, isso recentemente, na semana passada, foi publicada uma portaria do Ministério que credencia, né, que aumenta a nossa possibilidade de credenciamento, o que vai trazer mais recurso, mas o recurso é sim insuficiente. Não basta ter a distribuição da vacina, a gente tem que ter os demais insumos para aplicação, temos que ter o pessoal, que normalmente é o mais caro, né, perto de 80% dos gastos. Normalmente é responsabilidade do município, né? Responsabilidade do município. Na verdade, o financiamento do SUS ele foi pensado para ser tripartite
com o Ministério arcando com cerca de 50%, já que a União detém a maioria dos tributos. Mas hoje, a participação dos estados e municípios no financiamento da saúde aumentou muito, porque a demanda aumentou muito e a participação do Ministério se manteve aí perto de 1,8% nos últimos 20 anos. E a arrecadação tributária não foi distribuída. Agora que nós estamos no momento de campanha eleitoral para a presidência da República, nós gostaríamos de ver os candidatos falando disso. A gente precisa abrir os olhos de todos. Nós temos 3,8% do PIB gasto com saúde pública, é muito pouco. A gente precisa de compromisso do próximo presidente da República de investir mais em saúde pública, porque não tem jeito. A gente está saindo de uma época de crise econômica em que você tem um aumento da demanda por saúde pública, porque a pessoa para de pagar seu plano de saúde e vai bater as portas do SUS. Então é aumento de demanda sem a devida contrapartida de recursos. Ao mesmo tempo, na crise, diminui a arrecadação tributária. A gente vai ter que fazer essa discussão nacional, porque precisamos de mais recursos para a saúde pública. Se não falta para a compra de imunobiológicos, né? Se não falta para a compra de vacina, falta para todo o resto. Então, vamos sim ter um bom programa de imunização, mas precisamos também ter a consciência de que o SUS, se quisermos um sistema universal e integral, como foi pensado em 88 e que é a maior conquista social da população, tem que ser financiado adequadamente. Agora, eu queria lembrar uma questão importante quando a gente fala de divulgação das ações de vacinação, que elas não são feitas só por campanha. Nisso também o PNI é privilegiado. Talvez nós sejamos a área do Ministério que mais campanhas nós tenhamos. Eu lembro da grande importância da participação do setor de educação, a participação das escolas, a participação dos professores, que está lá em contato com as crianças, que está lá em contato com as famílias, de verificar a sua caderneta de vacinação no momento da matrícula da escola, de falar sobre a importância dessas doenças e principalmente falar da importância da vacinação. Por isso é uma responsabilidade de todos nós. Eu quero repassar aqui, para uma resposta rápida, uma pergunta que chegou para a gente da Adriana Souza de Jesus, de Alcobaça, na Bahia, que ela relata uma situação hipotética e pede um conselho, parece. Ela diz: o profissional de saúde, o agente comunitário, passa na casa de uma família, constata que há a pendência de vacina uma criança ou adolescente, orienta para que essa criança seja vacinada e depois no mês seguinte chega lá, confere o cartão de vacinação e vê que a criança não foi vacinada, a criança ou adolescente não foi vacinada. Qual deve ser a atitude desse profissional, já que a vacinação é um direito da criança e do adolescente? Os pais podem ser punidos? Tem resposta rápida que possa dar? Então, a gente até tem uma lei, né, da década de 80 dizendo que é obrigatório a vacina. E dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz lá que é um direito da criança ser vacinada, tanto da criança como do adolescente. Mas não existe punição. Mas não existe sanção. O que a gente tem sabido é de vários estados onde casos como esse acontecem, que levam ao juiz e os juízes obrigam as famílias a vacinar, porque é da saúde para aquela criança. Seria o caso de procurar um conselho tutelar da cidade? Exatamente. Ou, já que o agente comunitário de saúde ele tem uma boa integração com as famílias, de tentar conversar e tentar mostrar para essa família a importância da vacinação e quais são as consequências de não vacinar os seus filhos. Uma consequência até de haver essa saúde na família, se o agente comunitário é essa proximidade, claro, a relação de confiança, né? Exatamente. Que existe ali. Bom, tem informação da direção do programa que nós temos um médico no telefone do Participação Popular, o deputado Jorge Sola, que é sanitarista do PT da Bahia. Está ouvindo bem a gente aí, deputado? Estou ouvindo bem, boa tarde aí. Ô, deputado, bem-vindo à Participação Popular, obrigado por nos atender. E a gente está discutindo aqui, deputado, os vários problemas, as várias possíveis causas para a queda no número na cobertura da vacinação aqui no Brasil, especialmente a questão da vacinação infantil. E parece que há coisas em que o Congresso Nacional e que a Câmara dos Deputados pode atuar para melhorar esses números, não é? Olha, a gente tem observado, após a retirada da presidenta Dilma, o governo que assumiu mudou radicalmente as prioridades. E a prioridade para com a saúde deixou de existir. Isso está acontecendo de forma muito veloz e com impactos extremamente negativos. A mortalidade infantil voltou a subir depois de quase 30 anos de queda. A imunização voltou a cair depois de patamares excelentes que a gente vinha acumulando. E essa questão da queda da cobertura vacinal tem alguns fatores que são muito importantes. Primeiro, a disponibilidade da vacina, ela tem que ser permanente.
Nós temos uma população que os pais e as mães de família trabalham em geral durante o dia, têm dificuldades de acesso. Então não podemos perder a oportunidade de vacinação. Para isso, todas as unidades de saúde têm que estar com suas salas de vacina funcionando, com todos os imunobiológicos disponíveis. E isso começou a se tornar ausente em muitas situações. Nós temos vários registros e estudos mostrando isso. Segundo, o papel dos meios de comunicação, parabenizar inclusive a TV Câmara, a Rádio Câmara pelo trabalho que tem feito, porque não é só colocar a vacina e ter o profissional, precisa permanentemente ter um trabalho de educação, de comunicação, alertando as famílias, mostrando a importância da vacinação, muito mais do que sinalizar com penas, com multas ou com medidas legais. É o trabalho de convencimento, é o trabalho de educação. E terceira questão importante é o estímulo aos profissionais de saúde. Os agentes comunitários de saúde têm um papel fundamental e contribuíram sempre muito para essa cobertura vacinal crescer no Brasil, porque, como você acabou de falar, ele vai na casa, pega o cartão de vacina, vê qual é a vacina que falta tomar, orienta a família a unidade. E nós não podemos compactuar, e mais uma vez o governo Temer está mostrando que veio, acabou de vetar, o presidente acabou de vetar um reajuste do salário dos agentes comunitários de saúde, que só será dado no próximo governo, em janeiro do ano que vem. Então, não dá para querer cobrar uma intensidade de trabalho se o governo não finaliza nem com a recomposição salarial desse período dos agentes de saúde. Então, somando profissionais desmotivados, falta de prioridade do governo, ausência de mundo biológico e de vacina permanentemente nas unidades e a queda brutal dos investimentos em comunicação em saúde, nós temos que resultado, redução da cobertura vacinal e risco de retomar doenças que já estavam bloqueadas e com uma situação mais favorável à nossa população. Deputado, eu queria só fazer uma parte, lembrando para o senhor que, na verdade, o programa de imunização ele tem sido uma prioridade constante do Ministério ao longo desses anos todos. Só para ter uma ideia, a baixa dessas coberturas vacinais, e aí eu vou especificar a questão da polio e da tríplice, que é motivo da campanha nossa, nós começamos a observar essa redução já no final de 2015, 2016, 2017, ou seja, não é uma coisa da agora essa queda. Ela vem descendo aos pouquinhos, a gente tem alertado isso ano passado, periodicamente, aos nossos secretários estaduais de saúde em relação à questão dessas baixas coberturas, né? E uma coisa importante, essas duas vacinas, tanto polio como tríplice, foram as vacinas que não tiveram nenhum tipo de indisponibilidade na rede. Foram vacinas que tiveram constantemente disponíveis lá. A gente sabe que tivemos problemas, sim, com outras vacinas, com a BCG, com a meningo esse ano, não por falta de recursos, mas pela questão de produção, né? Tivemos um problema com a FUNED, depois agora tivemos um problema com a questão da produção da meningo. Então, eu acho que é multicausal mesmo, eu acho que é a despreocupação das famílias, dos profissionais por não ter mais a questão da doença, é o acesso das escolas, é a questão do pouco envolvimento da sociedade. Eu acho com certeza os fatores são vários, mas nós não podemos eximir a responsabilidade principal do governo federal como um grande coordenador do Programa Nacional de Imunização. E aí eu te falo por experiência própria. Eu tenho feito muitas reuniões em vários municípios, tenho recebido pessoas na Câmara, participado de atividades com profissionais de mais diversas categorias da saúde. E, por exemplo, o relato de que tem faltado vacina com regularidade, você não encontra mais todas as vacinas, todos os dias, em todas as unidades de saúde. Isso é um relato muito presente, e isso é fundamental. Tem algo que eu acho importantíssimo quando a gente fala de cobertura vacinal, é a chamada oportunidades perdidas de vacinação. Não podemos permitir que uma criança perca uma única oportunidade. Ela não pode chegar na unidade de saúde e dizer, volte amanhã, porque hoje a gente não vai abrir esse frasco, porque para vacinar eu tenho que ter tantas crianças, ou porque a vacina não está aqui, ou porque a mãe chegou 5 minutos após o horário do expediente. Isso é algo fundamental, fundamental. E essa
emenda constitucional 95, que já está sendo chamada de PEC da morte, e é verdade, ela já está trazendo prejuízos imensos à saúde da população brasileira. É bom lembrar que, além da questão da vacinação, que caiu a cobertura, a mortalidade infantil subiu, a farmácia popular do Brasil, a rede pública, acabou, foi toda fechada. A farmácia popular, a rede credenciada, reduziu em mais de 1/3 as lojas que fazem parte do programa. Não temos mais, vou deixar bem claro, isso é importante, não temos mais investimentos na construção de novas unidades básicas de saúde, se não for emenda parlamentar. Se não for emenda parlamentar, não tem mais política de construção de unidades básicas de saúde, de reforma e ampliação de unidade. Eu sei porque eu sou deputado federal, eu sou procurado pelos prefeitos, pelos secretários de saúde, me pedindo emendas, porque vão no Ministério da Saúde e a porta está fechada. Não adianta bater na porta do Ministério que não tem mais recursos de investimento, a não ser emenda parlamentar. A gente não pode construir uma rede básica de saúde e manter uma rede básica de saúde dependendo de emenda parlamentar. Nós temos que ter orçamento anual programado pelo Ministério, como ocorreu durante os governos Lula e Dilma, que permitiu uma expansão enorme. Eu fui secretário de Saúde do Estado, no período de 2007 a 2014, nós entregamos, somando recursos do Ministério da Saúde e do próprio Estado, 2.000 postos de saúde. São 2.000 salas de vacina. Deputado. Isso faz toda a diferença quando você quer alcançar a população no seu bairro, no seu distrito, aonde ela vive, trabalha e mora. Deputado, eu só queria novamente reiterar que eu acho que talvez a maior questão em relação a baixas coberturas é mesmo essa despreocupação, principalmente com a vacinação de crianças. Só para o senhor ter uma ideia, nessa última campanha que nós tivemos da vacina de influenza, onde não faltou vacina de forma nenhuma, nós conseguimos alcançar a cobertura em todos os grupos etários. O único grupo etário que não foi conseguido foi a criança. Ou seja, há de fato uma despreocupação das famílias em relação a essa questão da vacinação infantil e que não vem da agora. Ela vem caindo aos poucos em todas as vacinas do calendário nacional de vacinação. E eu acho que é isso que a gente está tentando agora, né? É fazer um trabalho com toda a sociedade, com todos os atores, envolvendo saúde, educação, tá? Para que a gente possa conseguir resolver esse problema tão sério para a saúde das nossas crianças. O debate está muito bom, mas a gente já está no limite do tempo do programa, deputado. Eu acho que eu só tenho como despedir do senhor se o senhor quiser falar durante 10 segundos o encerramento aí. Não, eu só vou concordar com a última observação da colega, porque realmente, reiterar o que eu falei antes, para mim é multifatorial o problema e um dos fatores é educação e comunicação em saúde. E o papel da TV, da rádio, dos veículos de comunicação, das redes sociais, ela é fundamental. E esse investimento caiu e precisa ser retomado. Nós temos que fazer o convencimento, porque a criança não vai sozinha. A criança tem que ser levada pelos pais. Tem que ser abordada a família para alcançar a criança e ela poder chegar a ser vacinada. Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço. Grande abraço, deputado Jorge Sola, do PT da Bahia. Como eu disse, a gente está chegando realmente no final do programa, só resta tempo para os agradecimentos aqui para Ana Gorete Calume, subcoordenadora do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço. Eu espero que a população que esteja assistindo faça com que todas as suas crianças, que levem suas crianças nos postos de vacinação aqui do DF, em todo o país, para que a gente consiga chegar no dia 31 com a cobertura de 95%, tanto na poliomielite quanto em relação à questão do sarampo. Bora sair desse 50%, né, não, Ana? Humberto Lucena Fonseca, médico, vice-presidente do Conselho Nacional de Secretário de Saúde do Distrito Federal. Obrigado por ter estado com a gente. Obrigado pela oportunidade. Lembrando, campanha até dia 31, crianças até 5 anos, mesmo as que já se vacinaram. Então vamos aos postos de vacinação. O CONAS, e eu falo em nome de todo o secretário de Saúde do Brasil, apoia o Programa Nacional de Imunização. Não se deixe enganar. Vacina é bom. É a melhor coisa que você pode fazer pelas crianças e por você mesmo. É vida, né, Humberto? Muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Fabrício Rocha, um grande abraço. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.